Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Essa é mais uma das nossas gravações. Como vocês sabem, todas as semanas, às terças-feiras, às 20 horas, há uma nova gravação falando a respeito de gramática na vida. Nós começamos traçando um plano geral dizendo que a gramática se divide em 3 grandes áreas. Depois nós começamos a falar de fonologia e fonética. Depois tivemos uma aula sobre acentuação gráfica. Depois tivemos mais um encontro sobre ortografia. E na verdade, o nosso último encontro foi a respeito de ortografia. Boa noite, vamos entrando. Vejo alguns nomes novos por aqui. Por acaso tem alguém que costuma acompanhar as transmissões só pela gravação e nunca ao vivo? Porque há alguns nomes que eu nunca vi aparecerem por aqui. Só uma curiosidade mesmo. Então, na semana passada nós começamos a falar sobre ortografia. Eu falei a respeito da periodização do sistema ortográfico da língua portuguesa. Então, eu falei do período dito fonético, que começa mais ou menos no século XII, ainda na fase dita arcaica da língua, que é um esforço de reproduzir a fonética da fala, a fonética da fala, e, portanto, é uma grafia ainda bastante instável. Depois há uma segunda fase, que é o chamado período etimológico, e aí começa a haver uma espécie de complexificação da ortografia, porque há um esforço de aproximar a ortografia da língua portuguesa à grafia latina ou a grafia grega. Então começam a empregar uma porção de consoantes dobradas, uma porção de dígrafos e essas coisas todas que acabavam causando mais confusão do que esclarecimento. Depois, já no começo do século XX, há o esforço, e aí nós nos concentramos bastante nisso, o esforço de Gonçalves Viana, um filólogo português, de estabelecer uma espécie de simplificação e sistematização do sistema ortográfico. Então, houve o período fonético, que era ainda na fase arcaica, depois o período pseudo-etimológico, que é como o Rocha Lima trata e como o Gonçalves Viana trata. E o Gonçalves Viana, aliás, é bastante contundente ao combater as convenções, digamos, criativas dos defensores dessa ortografia etimológica. E aí eu prometi na semana passada que hoje nós teríamos uma abordagem um pouco mais prática, falando a respeito de dificuldades de ortografia, e na semana que vem eu falaria a respeito do acordo ortográfico. Então, a ideia inicial era essa. Só que ao preparar o material para essa live de hoje, eu me dei conta de que enquanto eu não aprender mecanismos para mostrar textos, vai ser um pouco complicado tratar de ortografia por uma razão muito simples. Há o caso, por exemplo, dos ditos homônimos, que são aquelas palavras com grafia similar ou tem a mesma grafia com pronúncia diferente, ou às vezes aqueles casos dos parônimos que são grafias, aliás, que são foneticamente muito parecidas, mas ortograficamente diferentes. Então, se eu disser, por exemplo, um caso simples, aqui, por exemplo, delatar e dilatar. É fácil de perceber porque há uma mudança de sentido. Delatar, dilatar. Mas no caso, por exemplo, de arrear ou arriar, é um pouco mais difícil. Ainda há uma mudança de som, mas não é tão evidente assim a mudança. Então, vai ser bastante difícil falar a respeito desse tipo de problema de ortografia sem ter como mostrar o material, ou talvez se eu conseguisse enviar alguns, pelo menos os exemplos com alguma antecedência para aí sim comentar,
eu acho que seria mais produtivo do que eu insistir em simplesmente falar. Eu acho que a probabilidade de vocês se entediarem ao ouvir uma lista de palavras que são grafadas de maneira diferente, mas sem nem enxergar essa diferença, talvez seja... eu desconfio que não seja a melhor opção. Então eu cometi a, digamos, ousadia de mudar um pouco a ordem da exposição que eu havia preparado para fazer uma breve digressão e falar a respeito de um assunto sobre o qual eu gostaria de ter dito na live inicial e por falta de tempo não coube, que é a respeito de vocabulário, mas não mais pensando estritamente do ponto de vista pragmático, mas pensar em vocabulário também do ponto de vista existencial até, do ponto de vista psicológico, digamos assim. E para tratar desse assunto, eu gostaria de compartilhar com vocês dois trechos de dois textos. Um deles está aqui no Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que na minha opinião é um dos livros mais comoventes da literatura brasileira. Talvez eu não deva ousar dizer que é um dos textos mais comoventes da literatura brasileira, mas do que eu conheço da literatura brasileira, certamente é um dos textos mais comoventes. E o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que, embora o texto de fato fale a respeito de sequidão, fale a respeito de pobreza, fale a respeito de problemas, digamos, sociais, o grande drama deste livro é o drama da linguagem. Isto é, o homem que é incapaz de dominar os seus meios de expressão é incapaz até mesmo de entender a si mesmo e entender a realidade. Parece algo muito dramático dizer isso, mas o Graciliano Ramos, neste Vidas Secas, conseguiu de uma maneira absolutamente extraordinária nos fazer sentir o drama da latência da alma em virtude de um problema de vocabulário. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história, mas é a história de uma família de retirantes. Então eles viviam numa região de seca, e aí eles começam a migração em direção ao litoral para fugir da seca. Então imagine que é uma família com um cachorro, o Fabiano, que é a personagem principal, a esposa, sim, a Vitória, o menino mais novo e o menino mais velho. As crianças não têm nem nome, anotem isso porque isso vai fazer todo sentido adiante, e a cachorra Baleia. Há um capítulo em especial que se chama Cadeia. É um capítulo lindíssimo, não vou falar sobre ele, porque a cena que eu quero ler com vocês está em outro capítulo, mas há um capítulo que se chama Cadeia, em que o Fabiano vai para um bar, começa a jogar com um policial, e aí há uma confusão, o Fabiano é levado para a cadeia, preso, e ao estar preso, ele começa a tentar entender o que foi que aconteceu. E aí ele mesmo se considera uma pessoa bastante grosseira, bastante bruta, e o Graciliano vai construindo a personagem de tal maneira que, de fato, ela parece mesmo bastante animalesca, e aí num excesso de fúria, num acesso de fúria, o Fabiano começa a dar uma espécie de coice na parede. E enquanto ele está dando esse coice na parede, ele se lembra de um vizinho, que era um homem instruído, que lia livros, que lia o jornal, e aí o Fabiano, na cadeia, pensa,
Se eu fosse como seu Tomás da Bolandeira, que sabia falar, isso não me teria acontecido. Essa é uma passagem bastante tocante, porque no final das contas o grande drama do Fabiano é a sua incapacidade de se explicar, de justificar o que estava acontecendo. Então ele se tornou vítima de uma injustiça, acima de tudo, por um problema de vocabulário. E aí, durante essa cena, enquanto ele está nesse sofrimento todo, eu vou ler um único parágrafo, porque é uma coisa linda, mas que só vai fazer sentido se vocês estiverem já dentro do universo da história. Mas aqui ele diz assim, lembrem disso, Fabiano está preso injustamente, e aí diz o texto: Fabiano não sabia falar. Às vezes largava nomes arrevesados por embromação. Via perfeitamente que tudo era besteira. Não podia arrumar o que tinha no interior. Se pudesse, atacaria os soldados amarelos que espancam as criaturas inofensivas. Em especial, esta frase: Fabiano não podia arrumar o que tinha no interior, no contexto, é uma coisa linda, é de chorar. Você, de fato, entra na pele do Fabiano e sente o drama de alguém que não é capaz de expressar a sua dor, de expressar a sua angústia, que é incapaz até de contar para si mesmo o que está acontecendo. Esse é o drama do Fabiano. E a história prossegue, eles continuam na sua jornada, e acontece uma outra cena, que essa sim a gente vai ler um trecho um pouco mais longo. O capítulo se chama Festa, também em Vidas Secas. Se vocês já conhecerem a história, deem um joinha, sinalizem para mim só para eu saber, mas é uma coisa linda também. Então eles estão ainda nessa jornada, e aí eles resolvem ir a uma espécie de quermesse, que acontece já numa cidade um pouco mais afastada da região estritamente rural de onde eles partiram. E eles começam a ver as coisas da festa, que é uma espécie de quermesse, com bandeirinhas, com barracas, se aproximando da igreja. E acontece a seguinte cena. Então, agora os protagonistas são as duas crianças, o menino mais novo e o menino mais velho. Aí diz a história: os dois meninos espiavam os lampiões e adivinhavam casos extraordinários. Não sentiam curiosidade, sentiam medo. E por isso pisavam devagar, receando chamar a atenção das pessoas. Supunham que existiam mundos diferentes da fazenda, mundos maravilhosos na Serra Azulada. Aquilo, porém, era esquisito. Como podia haver tantas casas e tanta gente? Com certeza os homens iriam brigar. Seria que o povo ali era brabo e não consentia que eles andassem entre as barracas? Estavam acostumados a aguentar cascudos e puxões de orelha. Talvez as criaturas desconhecidas não se comportassem como Sinhá Vitória, mas os pequenos retraíam-se, encostavam-se às paredes, meio encadeados, ou ouvidos cheios de rumores estranhos. Aí vou dar um salto. Basta vocês lembrarem que eles estavam acompanhados da cachorra. Num dado momento, a cachorra se perde. E quando a cachorra se perde, os meninos ficam aflitos e começam a procurá-la, até que a cachorra reaparece, enfim. E agora retomo a leitura já bem próximo do final do capítulo. Os meninos trocavam impressões cochichando, aflitos com o desaparecimento da cachorra. Puxaram a manga da mãe. Que fim teria levado Baleia?
Sinhá Vitória levantou o braço num gesto mole e indicou vagamente 2 pontos cardeais com o canudo do cachimbo. Os pequenos insistiram. Onde estaria a cachorrinha? Indiferentes à igreja, às lanternas de papel, aos bazares, às mesas de jogo e aos foguetes, só se importavam com as pernas dos transeuntes. Coitadinha, andava por aí aguentando pontapés. De repente, Baleia apareceu. Trepou-se na calçada, mergulhou entre as saias das mulheres, passou por cima de Fabiano e chegou-se aos amigos, manifestando com a língua e com o rabo um vivo contentamento. O menino mais velho agarrou-a. Estava segura. Tentaram explicar-lhe que tinham tido um susto enorme por causa dela, mas Baleia não ligou importância à explicação. Achava que perdiam tempo num lugar esquisito, cheio de odores desconhecidos. Quis latir, expressar oposição a tudo aquilo, mas percebeu que não convenceria ninguém e encolheu-se, baixou a cauda, resignou-se ao capricho dos seus donos. Prestem atenção agora no soco na boca do estômago. A opinião dos meninos assemelhava-se à dela. A opinião dos meninos assemelhava-se à opinião da cachorra. E conferenciavam pasmados. Tinham percebido que havia muitas pessoas no mundo. Ocupavam-se em descobrir uma enorme quantidade de objetos. Comunicaram baixinho um ao outro as surpresas que os enchiam. Impossível imaginar tantas maravilhas juntas. O menino mais novo teve uma dúvida e perguntou-a timidamente ao irmão. Seria que aquilo tinha sido feito por gente? O menino mais velho hesitou, espiou as lojas, as toldas iluminadas, as moças bem vestidas, encolheu os ombros. Talvez aquilo tivesse sido feito por gente. Nova dificuldade chegou-lhe ao espírito. Soprou no ouvido do irmão. Provavelmente aquelas coisas tinham nomes. O menino mais novo interrogou-o com os olhos. Sim, com certeza as preciosidades que se exibiam nos altares da igreja e nas prateleiras das lojas tinham nomes. Puseram-se a discutir a questão intricada. Como podiam os homens guardar tantas palavras? Era impossível. Ninguém conservaria tão grande soma de conhecimentos. Livres dos nomes, as coisas ficavam distantes, misteriosas. Não tinham sido feitas por gente. E os indivíduos que mexiam nelas cometiam imprudência. Vistas de longe, eram bonitas. Admirados e medrosos, falavam baixo para não desencadear as forças estranhas que elas, porventura, encerrassem. Eu não sei se ficou claro para vocês assim, só com base nesse trecho, o drama do que está acontecendo aqui. Imaginem que essas crianças tiveram uma experiência de vida tão restrita, uma experiência de vida tão limitada, que tudo que se manifesta diante dos olhos delas quando elas estão na quermesse, na festa, é muito novo. Mas mais do que isso, a experiência de vida delas era de tal maneira limitada que elas se perguntavam não só se aquelas coisas tinham nomes, mas desconfiando que aquelas coisas tinham nomes, a questão não era nem essa. Não era se tudo aquilo tinha nome. A questão era se alguém seria capaz de guardar tantas palavras na memória, na cabeça. Eu recomendo vivamente que vocês leiam este livro pensando agora não mais nas características da segunda fase do modernismo, ou no regionalismo, ou esqueçam essas coisas. Leiam a história concentrados no drama da linguagem.
Vidas Secas é uma história cujo maior drama é um drama da linguagem. É a incapacidade de expressar os sentimentos, de expressar o que, como a gente acabou de ler, de arrumar o que tem no interior, é que se torna a grande questão desse romance. E o Graciliano foi capaz de expressar, repito, essa latência da alma por meio da sua narrativa. Essa angústia das crianças diante das coisas, sem saber se elas tinham nome, depois, sem saber se elas tinham sido feitas por gente, e por último, sem saber se alguém seria capaz de ter tantos nomes, nos mostra uma realidade bastante angustiante. E aí agora a gente vai fazer uma pausa, dar um salto para outro universo, que é uma retomada desse livrinho aqui, Como Aprendi Português, do Paulo Ronay. Eu já escrevi sobre ele lá no feed mesmo, da página. E há um texto aqui em particular que se chama Uma Geração Sem Palavras. Eu confesso que eu já estava na faculdade de letras quando eu li esse texto pela primeira vez. E a minha reação ao lê-lo pela primeira vez foi de absoluta vergonha. Foi de muita vergonha porque eu me enquadrava perfeitamente no diagnóstico que ele estava dando. Aqui é o seguinte: Paulo Ronay era húngaro de nascimento, num daqueles casos de europeus que vêm para o Brasil, que vieram para o Brasil fugindo da guerra. E por ser um grande estudioso, um homem de grande erudição, latinista, bastante conhecedor das línguas românicas, etc., ao chegar ao Brasil, ele fez amizade com a nata da intelectualidade brasileira. Um dos seus professores de português foi o próprio Aurélio Buarque de Holanda. Então, ele teve uma convivência muito próxima com os grandes intelectuais brasileiros. Junto com o Aurélio, aliás, ele organizou uma coletânea de contos do mundo todo chamada Mar de Histórias. Se vocês não conhecem, vale a pena conhecer. E, além de tudo, no Brasil ele se tornou professor de latim de crianças. Porque na época, ainda na década de, se não me engano, 40, 50, havia o ensino de língua latina nas escolas. Então, Paulo Ronay, aliás, ele é autor de 2 livrinhos didáticos de ensino de latim para crianças, que são o Gradus Primus e o Gradus Secundus. Mas, enfim, tudo isso é só para contextualizar o cenário em que esse texto se insere. Então, Paulo Ronay é um professor de latim para crianças do ensino fundamental. Hoje nós chamaríamos para crianças do ginásio. Hoje nós chamaríamos de crianças do ensino fundamental 2. Esse é o cenário. E o texto se chama Uma Geração Sem Palavras. Aliás, o texto é de 1954. De lá para cá, a coisa só piorou. E então vocês vão entender por que eu senti tanta vergonha quando li esse texto pela primeira vez. Diz o Paulo Ronay: escritor nas horas vagas, sou professor por vocação e destino. A quem os deuses odeiam, fazem-no pedagogo, diz o antigo Anexim. Assim, pois, dando minhas aulas há tantos anos, talvez esteja espiando algum crime que ignoro, cometido porventura em alguma existência anterior. Apesar disso, não tenho maiores queixas de um ofício que, mantendo-me sempre no meio dos moços, me dá a ilusão de envelhecer menos rapidamente do que aqueles que passam a vida inteira entre adultos solenes e estereotipados. Outra vantagem da minha profissão principal é fornecer material copioso para a profissão acessória. Se fosse ficcionista, que mina não teria à mão no mundo da adolescência, mina ainda insuficientemente explorada e cheia de tesouros. Mas como não sou ficcionista, utilizo-me desse cabedal apenas para observação e reflexão. Às vezes, o aproveito em algum monólogo inócuo como este.
Não sei se isso acontece só a mim, mas estou verificando no meu contato diário com a nova geração, um fenômeno impressionante que me parece merecedor de reparo. Devo dizer primeiro que a matéria que mais frequentemente ensino é o latim, essa gata borralheira do currículo de que todos falam mal. Entretanto, quando ensinado por professores que sabem sorrir, torna-se a disciplina mais atraente. Ela faz reviver o passado da nossa cultura e da nossa língua, constitui um centro de interesse sem igual, um esteio das demais matérias. Desenvolve nos jovens cérebros em formação o senso histórico, ensina-lhes o amor ao esforço intelectual, aspectos esses que parecem ter escapado a nossos sôfregos reformadores, que mais uma vez querem matar esta língua morta de 7 fôlegos. Mas não estou aqui dessa vez para fazer a apologia do latim nem para dar palpites de metodologia. Este preâmbulo foi necessário para melhor explicação do fenômeno que venho observando em minhas aulas com frequência cada vez maior. Agora a gente começa a adentrar ao tema propriamente dito do problema. Todo professor sabe que existem 2 espécies de atenção. Uma é mecânica e aparente. Os alunos olham para o mestre, seguem-lhe os gestos e o movimento da boca, ouvem-no, mas a explicação não lhes chega ao cérebro. Se interrogados bruscamente, são capazes de repetir a última frase ouvida, mas não saberiam reproduzir a sequência de ideias. A outra atenção é instintiva e verdadeira. Acompanha as sinuosidades da explanação, alegra-se com as dificuldades superadas e, quando bem orientada, explode sob a formação de questões e mesmo de interrupções. Em toda a aula, até na mais interessante, há um oscilar da atenção ativa para a passiva e vice-versa. Cabe ao professor perceber quanto esta sobrepuja aquela e intervir oportunamente para assustar a sonolência coletiva. É de minha praxe encorajar os meus alunos a formular perguntas cada vez que não entendem algum ponto da explicação. Chego a recompensar com grau 10 certas perguntas inteligentes que me dão sugestões ou me revelam a existência de alguma obscuridade onde tudo me parecia claro. E assim vamos progredindo passo a passo no labirinto da sintaxe e desvendando um a um os mistérios da frase latina. Agora que a coisa começa a apertar. Agora já está ela toda analisada e traduzida. Por sinal, que é até uma oração bastante simples que se refere ao triste fim de Ícaro, o menino desobediente que voou alto demais. Sic puerum audacem perire vidimus. Eliminadas uma a uma as dificuldades da construção, o sentido está claro e líquido. Assim vimos perecer o menino audaz. Essa é a tradução da sentença latina que eu acabei de ler. No entanto, em muitos olhos, em vez da chama inteligente da atenção ativa, só percebo a névoa da atenção passiva. O Busilis está na versão portuguesa. Descubro com sincero assombro que as meninas, alunas da 3ª série ginasial, não conseguem entender o verbo perecer. Lembre-se, nós estamos falando de vocabulário. 3ª série ginasial, então 5ª, 6ª série. Provavelmente essa 3ª série ginasial é o equivalente nosso do 8º ano atual. Crianças do 8º ano tendo uma aula de latim, de repente, depois de passar pela tradução lexical, há uma frase em língua portuguesa e, ainda assim, o Ronay se dá conta de que as crianças não entenderam. E não é que elas não entenderam o latim, elas não entenderam o português. E aí, avançando. Descubro com sincero assombro que as meninas da 3ª série ginasial não entendem o verbo perecer, que geralmente confundem com parecer. Perecer, parecer.
só uma pequena justificativa. Não deixa de ser uma maneira de explorar ortografia, como eu vinha falando até aqui. Poucas têm ideia, por outro lado, da significação exata do audaz. Faça mister traduzir mais uma vez a frase já traduzida em vernáculo, desta vez para uma espécie de português básico, a única língua que as minhas alunas entendem. Pessoal, me deem licença 4 segundos. Desculpem, voltei. A única língua que as minhas alunas entendem. Lembrem, no caso do menino mais novo, menino mais velho, a experiência de mundo deles era tão limitada que eles não sabiam que havia tantas possibilidades de coisas no mundo. Aqui, no caso... um detalhe. O drama do Graciliano acontece numa espécie de... Só para simplificar, de sertão. Aqui, o Rona está falando de crianças do Rio de Janeiro. Portanto, essa latência da alma, essa escassez de linguagem que possibilita que nós arrumemos o que temos no interior, não diz respeito apenas a uma experiência de mundo. Percebem? Avançando. Várias experiências semelhantes me convenceram de que as minhas gentis alunas, que entretanto são, na maioria, inteligentes e esforçadas, não compreendem parte considerável do vocabulário português comum. Assim, noutro trecho latino encontramos patrimonium, e elas, com presteza, vertem-no por patrimônio. Que felicidade traduzir latim para uma língua tão parecida. Pois é, mas na sala ninguém sabe o que é patrimônio. Depois de alguma insistência da minha parte, uma menina das mais desembaraçadas se sai com essa interpretação. Patrimônio significa casamento. Apesar do hábito que lhes inculquei de me interrogarem sobre os pontos duvidosos da aula, raramente as minhas alunas me perguntam o sentido de uma palavra vernácula. Não se dá isso por preguiça, nem sequer, como alguém poderia pensar, por constrangimento e vergonha. Elas simplesmente não percebem que ignoram tal sentido. A maioria das palavras portuguesas que ouvem diariamente, pelo menos na escola, boia-lhes na cabeça como formas vagas e inconsistentes, incorpóreas, nebulosas, feitas uns fantasmas. E aí agora você deve se lembrar que os meninos viram todas aquelas coisas e o Graciliano diz, eles não sentiam curiosidade, eles sentiam medo. Depois a angústia dos meninos é, será que tudo aquilo foi feito por gente? E o Graciliano arremata dizendo que sem nomes as coisas se tornam misteriosas. Aqui o que o Paulo Roney está falando é uma outra coisa, que está diretamente relacionada àquela, que as palavras sem coisas também são igualmente misteriosas. Ou seja, o grande desafio do estudo da gramática para a vida é estabelecer essa relação entre uma coisa e outra. É entre palavras e coisas, entre palavra e sentimento, entre palavra e realidade. Esse é o grande drama. Avançando. Eis uma pequena relação de mais alguns dos muitos vocábulos que, conforme verifiquei, nenhum conceito preciso evocam no espírito da maioria das alunas da segunda, da terceira e até da quarta série ginasial. E por isso eu disse que eu fiquei com muita vergonha quando eu li esse texto pela primeira vez. Porque eu já estava na faculdade de letras
E quando eu li esta relação de palavras que ele elenca agora, eu me dei conta de que eu mesmo não conhecia muitas dessas palavras. Os substantivos prado, recinto, artífice, tamanho, preceito, adágio, máxima. Os adjetivos indigente, diligente, afável, vultuoso, rugoso, ulterior. Os verbos corroborar, estabelecer, resolver, saciar, deliberar, acudir, etc. Alguns testes feitos por técnicos competentes demonstrariam, é provável, que elas ignoram quase todo o vocabulário abstrato e muitos termos concretos indispensáveis. A respeito dos termos concretos indispensáveis, há um outro fenômeno bastante curioso, que é aquela espécie de palavra coringa. Então, na falta do termo preciso, há uma palavra coringa que serve sempre para tudo. Então, esqueci de coisar um negócio. Ou, não... Um caso bastante comum é, por exemplo, fogo. É pôr ou colocar. Então, coloquei fogo. Coloquei o sapato, coloquei a roupa. A gente tende a usar, por exemplo, o verbo colocar com uma amplitude de significados muito grande, quando na verdade há os verbos específicos para cada uma dessas situações. Então, por exemplo, calçar o sapato, vestir a roupa, atear fogo. Mas por causa desse fenômeno da palavra coringa, começa a haver não só a imprecisão do vocabulário e essa espécie de empobrecimento mesmo dos meios de expressão, e acontece isso aqui. Então, e há um outro agravante, que é, por causa da escassez de vocabulário das pessoas, tende-se a querer simplificar cada vez mais. Então, sei lá, de repente, se a gente precisa falar com o jovem, então a nossa linguagem tende a ser sempre o mais simples possível, porque senão o jovem não entende. O problema é que, se sempre nós falarmos no registro que ele é capaz de entender, ele nunca vai ampliar a sua capacidade de compreensão. Se eu não me deparo com palavras novas nunca, como diabos é que eu vou ter a oportunidade de ampliar o meu vocabulário? Isso é engraçado num certo sentido, mas é muito triste, chega a ser trágico. Avançando aqui no Rony. Mas perguntará alguém, como então essas meninas que carecem? Cuidado, o senhor acaba de empregar mais uma dessas palavras incompreensíveis. Essas meninas que carecem de número tão grande de vocábulos podem entender, não digo já uma explicação de matemática, porém a mais simples lição de história ou mesmo de português. A verdade é que elas não as entendem e que as aprendem mesmo sem entendê-las. É uma demonstração comovedora de boa vontade, pela qual merecem a nossa admiração, mas também a nossa compaixão. Falar de vocabulário, falar de língua portuguesa, falar de meios de expressão não é mera formalidade, não é simplesmente uma frescura. Pensar em ampliar o vocabulário é também ampliar a nossa possibilidade de presença no mundo. Isso não é pouca coisa. Há 20 anos, o domínio de um razoável vocabulário não era julgado nenhum luxo intelectual. Pelo contrário,
parecia indispensável, não somente para alguém se exprimir, mas sobretudo para pensar. Uma vez que essa última operação é inseparavelmente ligada às palavras, símbolos dos conceitos. Nesse ponto, vejo-me assaltado por uma dúvida cruel. Semelhante falta de vocabulário não será a causa e, ao mesmo tempo, a consequência de uma escassez alarmante de conceitos, de ideias? Lembrem-se, o Ronay está pensando tudo isso em 1954. Quem é professor, quem tem contato com os jovens ou quem é capaz de julgar a si mesmo, pensem aí, reflitam se o cenário melhorou ou piorou desde então. É de temer que sim. É o que faz supor, entre outros fenômenos, a incapacidade que têm nossos alunos de resumir uma página que acabam de ler ou de ir até o fim de um livro, mesmo escrito para adolescentes. A falta de qualquer atividade intelectual autônoma criou neles uma indolência estranha. Basta uma descrição algo demorada, algumas páginas sem parágrafos, 2 palavras empregadas em sentido figurado, uma frase irônica para que atirem o livro de lado, o livro que pegaram por insistência dos pais ou dos professores. Certo dia, ocorreu-me premiar uma das minhas melhores alunas da 4ª série ginasial com um delicioso livrinho para adolescentes, Os Meninos da Rua Paulo, de Molnar, que eu mesmo traduzira do húngaro com o intuito de divulgá-lo em português. Estranhando a falta de qualquer reação da parte dela depois de decorrido 2 meses, pedi-lhe as impressões. A resposta não deixou de me surpreender. Não conseguira ler o livro porque as personagens tinham nomes estrangeiros. Esse único empecilho, evidentemente, não seria bastante para fazê-la abandonar a leitura se já não estivesse, embora sem sabê-lo, à procura de um pretexto para isso. A pobreza do vocabulário é uma consequência, sobretudo, da falta de leitura. Os nossos alunos de hoje não têm tempo de ler. Costuma-se culpar os programas mal feitos e sobrecarregados, mas a esses, os jovens sabem opor uma reação natural e eficiente que consiste em estudar em casa o menos possível. Não tem tempo porque o rádio e o futebol, e sobretudo as histórias em quadrinhos e o cinema, ocupam-lhes todos os lazeres. E note-se que não falo nos passeios em automóvel, nem na televisão, por enquanto o privilégio de uma minoria. Agora vai saltar aos olhos a discrepância da nossa situação atual. Porque hoje em dia qualquer adolescente, qualquer não, mas enfim, muitos adolescentes passam a maior parte do tempo com o celular e, de fato, há muito pouco espaço na agenda deles para leitura. Eles não se dão conta de que estão empobrecendo a própria experiência da vida. Todos esses divertimentos contribuem para desprestigiar a palavra escrita e, em geral, o esforço mental. Quem devora uma história em quadrinhos não vai parar se lhe escapa o sentido de algumas palavras. Se fosse livro de verdade, ele recorreria ao dicionário ou consultaria alguém. Mas o desenho explica tudo e permite que a gente prossiga na leitura, entre aspas, sem que tenha uma ideia muito clara dos pormenores da história. Se analisássemos os demais passatempos, chegaremos a resultados mais ou menos idênticos. Mas talvez eu me deixe levar apenas pelas idiosincrasias devidas a uma educação diferente. Os alunos de hoje lerão menos, mas levam sem dúvida uma vida mais intensa, mais rica em sugestões. De acordo. Apenas eles não chegam a tomar inteira consciência dessa vida, dessas sugestões, e isso precisamente por causa da falta de vocábulos e de ideias.
E aqui eu retomo. Fabiano não sabia organizar o que trazia no interior. Por quê? Porque lhe faltavam as palavras. Há tempos, passei para meus alunos de francês, a outra matéria que ensino, um fácil exercício de redação. 3 frases com 3 tempos do verbo aller. A maioria elaborou frases iguais. Eu não vou ler em francês, vou poupá-los desse constrangimento de ambos os lados. Vocês não precisam me ouvir falar francês, que eu não sei, e eu não preciso me expor à vergonha de falar francês. Muito bem. Alguns, em vez de o cinema, escreveram a um jogo de futebol. Mandei refazer a lição, proibindo nas frases o emprego das palavras cinema e futebol. Em face dessa proibição, parte da turma não conseguiu fazer o exercício, pois não lhes ocorreu nenhum complemento de lugar a não ser aqueles 2. Trata-se de uma crise geral da civilização, está certo. A cultura que nos criou, baseada toda ela na palavra escrita, está em via de se transformar e, forçosamente, transformar-se-ão também em seus meios de expressão. Mas o ritmo dessa metamorfose é menos rápido que o do empobrecimento intelectual dos nossos jovens, que estão abrindo mão de uma ferramenta preciosa antes que a nova marca se encontre à venda. Assim termina o texto Uma Geração Sem Palavras, de Paulo Ronay, aqui em Como Aprendi Português. Eu acho que vale muito a pena pensar a respeito dessas coisas, porque, de novo, vocabulário não é só formalidade. Não é, e aí tem um outro agravante do qual o Ronay não fala, mas que é muito comum, por exemplo, quando as pessoas estão numa situação de comunicação um pouco mais formal e elas percebem que precisam, digamos, demonstrar algum valor, demonstrar algum conhecimento, e nesse caso elas tendem a empregar um vocabulário que elas não dominam. E aí falam de maneira empolada e coisas que não fazem sentido. Então, ampliar o vocabulário é ampliar a nossa possibilidade de presença no mundo. Para encerrar, eu quero ler só mais um parágrafo de um outro livro. Hoje eu sei que eu abusei das leituras, mas é um pouco difícil mesmo falar dessas coisas sem ter material de apoio. Aliás, este livrinho aqui é uma das verdadeiras preciosidades da pedagogia brasileira. Se chama Métodos e Técnicas do Estudo e da Cultura. E aí no subtítulo, Ler, Escrever, Conversar, Estudar, Adquirir Cultura, de Teobaldo Miranda Santos. Mas, pensando ainda nessa relação entre a língua e as coisas, entre as palavras e a realidade, enfim, o Teobaldo Miranda Santos, no capítulo em que ele fala a respeito da linguagem, ele enfatiza uma coisa muito importante. E aí, só um breve comentário. Eu confesso que eu não sei a fonte de fato, mas é bastante comum que se diga que o Milor Fernandes certa vez falou a respeito do Antônio Wise. Antônio Wise do dicionário. O Antônio Wise conhece mesmo todas as palavras do dicionário. O problema é que ele não sabe juntá-las. Ele estava tirando um sarro, estava fazendo uma troça do texto um pouco duro, um pouco árido do Antônio Wise. Isso vai fazer sentido com o que eu vou ler agora, porque o Teobaldo Miranda Santos insiste na ideia de que é necessário
compreender as palavras em contexto. Portanto, não adianta simplesmente pegar o dicionário, ler uma lista de palavras e achar, pronto, aprendi. Não, porque as palavras têm o seu peso quando estão devidamente contextualizadas. Aí diz o Teobaldo: o estudo do vocabulário não deve ser feito por si mesmo. A palavra somente possui valor pelo lugar que ocupa na frase. É preciso, por conseguinte, levar a criança a pôr ordem nas palavras de acordo com a lógica do pensamento. Cumpre-lhe aprender a empregar corretamente a frase. Daí a razão pela qual o ensino da linguagem se confunde com a educação do pensamento. Mas é claro que, para isso, necessário se torna que a criança seja habituada, desde cedo, a procurar compreender o sentido dos termos, buscando interpretá-los em suas relações com as coisas que representam. A melhor maneira de aprender as formas da linguagem é associá-las com os conhecimentos que as mesmas devem exprimir. Eis porque todo professor é um mestre da língua e todas as disciplinas matéria de linguagem. Contudo, a leitura de livros escolhidos, a composição livre ou sugerida, as exposições orais, a conversação dirigida, os exercícios gramaticais, quando realizados de maneira viva e atraente, representam meios eficazes para uma perfeita educação da linguagem. Vocês devem ter percebido que o Teobaldo Miranda Santos mencionou aqui que qualquer professor é professor também de língua. E a gente acabou de ouvir no Ronay que como será que eles conseguem aprender uma lição de matemática se eles não dominam a língua? Percebem como uma coisa está diretamente relacionada à outra? E percebem como há 3 coisas que não podem ser dissociadas: as palavras, o pensamento e a realidade. As 3 coisas estão imbricadas, estão muito entrelaçadas, de tal maneira que não é possível falar da realidade sem as palavras, não é possível pensar sem as palavras, não é possível ter palavras sem ter a realidade. Essas 3 coisas estão diretamente relacionadas entre si. E o que o Teobaldo chama atenção é justamente para isso. Então, é necessário adquirir o hábito de compreender as coisas. Então, se ficou na dúvida, vamos tentar. E aí, eu já disse isso algumas semanas atrás, que um bom exercício de compreensão é, em vez de, durante a leitura, interrompê-la para consultar todas as palavras, é simplesmente sublinhar, procurar inferir o significado daquela palavra conforme o contexto, e aí, num momento posterior, você consulta o dicionário, não pensando em descobrir o significado daquela palavra, mas já com uma hipótese elaborada na cabeça. E aí, então, quando você vai ao dicionário, há grande chance de você confirmar o sentido inferido a partir do contexto. Isso é enriquecedor. É enriquecedor e ao mesmo tempo não te trava tanto assim a experiência da leitura, que também exige certa fluidez. Então, o que eu queria falar hoje é basicamente isso. Pensar no vocabulário não mais simplesmente como formas de impressionar. Pensar na ampliação do vocabulário não como uma estratégia para exibir erudição. Mas longe disso. É pensar que as coisas têm nomes
E para falar dessas coisas com precisão, é necessário saber esses nomes. É necessário ter essas coisas na memória, ter essas palavras na memória, é necessário articular essas palavras entre si, é necessário pensar que, além de tudo, as palavras têm uma realidade sonora, e a gente já fez alguns exercícios aqui pensando nas palavras também como realidade sonora e os efeitos que a gente pode extrair a partir daí. E se dá conta de que o esforço da leitura não é simplesmente algo gratuito. É algo muitíssimo enriquecedor. E da outra vez eu fiz uma paráfrase com o texto bíblico dizendo que aqui que eu digo nesta página, Gramática na Vida, todas as coisas cooperam para o bem da compreensão e da intelecção do texto. Dessa vez eu vou fazer uma outra paráfrase que é a seguinte. Então imagine que nós estamos lendo pelo prazer da leitura, lendo para conhecer uma história, lendo simplesmente porque aquela história nos agrada, lendo porque a história é boa. Então, lembre-se, eu disse todas as coisas cooperam para o bem da compreensão e fruição dos textos. Hoje o que eu vou dizer é o seguinte: buscai primeiro a beleza dos textos e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isto é, quando você lê o texto interessado, sinceramente interessado na informação, no que aquele texto tem para te dar, sem se dar conta, você já está também recebendo lições de vocabulário, lições de estilo, lições de gramática, tudo isso como que por acréscimo. Tá certo? Então eu fico por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Boa noite a todos. Só mais um detalhe. Eu vou procurar fazer um resumo. Como eu fiz na semana passada, vou fazer um breve resumo e coloco no feed junto com as referências que eu mencionei durante a live. Tudo bem? Mais uma coisa para quem ainda não sabe, todas as lives estão ficando salvas no YouTube. Então, mesmo que alguém perca a oportunidade de assistir pelos stories, é possível clicar no link na bio e encontrar as aulas também no YouTube. É isso. Boa noite.